O primeiro passo do cuidado pode ser uma boa conversa. Quando você pensa em uma consulta, qual é a primeira coisa que você imagina? Talvez pense em explicar o que está sentindo e logo depois receber alguma orientação. Estou com dor, não estou conseguindo dormir, minha ansiedade aumentou, tenho sentido muito cansaço. E então vem a expectativa. O que eu devo fazer? Essa expectativa é totalmente compreensível, mas existe algo que pode acontecer antes de qualquer orientação. Uma boa conversa. Uma conversa verdadeira, com espaço para contar, lembrar, explicar, perguntar e até perceber coisas que você ainda não havia relacionado ao que você está sentindo. Porque muitas vezes o primeiro passo para compreender uma queixa não é responder imediatamente, é conhecer melhor quem está trazendo aquela queixa. Imagine uma pessoa chegando a uma consulta e dizendo: eu vim porque não estou dormindo bem. Parece uma informação bastante objetiva. O problema é o sono. Mas o que significa exatamente não dormir bem? Ela demora para adormecer? Adormece rapidamente, mas desperta várias vezes? Acorda sempre no mesmo horário? Tem pensamentos que não consegue interromper quando se deita? Acorda cansada? Esse problema começou recentemente ou existe há anos? Aconteceu alguma mudança em sua vida quando o sono começou a se alterar? Perceba como uma frase aparentemente simples pode abrir muitas possibilidades de conversa. Isso não significa transformar cada consulta em um interrogatório. Significa reconhecer que antes de tentar compreender uma situação, precisamos permitir que ela seja contada. E existe uma diferença importante entre ouvir uma queixa e conhecer a experiência daquela pessoa com a queixa que ela apresenta. Porque aquilo que uma pessoa apresenta nos primeiros minutos nem sempre contém todas as informações relevantes. Às vezes, ela conta primeiro aquilo que mais a incomoda. Depois, se lembra de quando começou. Mais adiante, percebe que outras mudanças ou outra mudança aconteceu na mesma época. Durante a conversa, recorda de um detalhe que inicialmente considerava sem importância. E pouco a pouco, aquela história vai adquirindo contexto. É como olhar uma fotografia muito aproximada. No começo enxergamos apenas uma pequena parte. Quando ampliamos o campo de visão, começamos a perceber o cenário. A queixa continua ali. Ela não perdeu sua importância, mas agora conseguimos enxergá-la dentro de uma história maior. O próprio material de muito além da queixa parte justamente desse princípio. A queixa pode iniciar a conversa, mas não representa sozinha toda a pessoa. Existe outro ponto importante.
Uma boa conversa não acontece simplesmente porque duas pessoas estão falando. Ela precisa de escuta. Imagine alguém tentando contar o que está acontecendo e sendo interrompido a cada frase. Estou sentindo isso, já sei. Também aconteceu, isso não importa. Percebi uma mudança, não tem relação. Talvez informações importantes nem cheguem a aparecer. Por outro lado, quando existe espaço para a pessoa organizar sua história, algumas informações podem surgir naturalmente. E existe algo muito interessante nisso. Ao contar a sua própria história, a pessoa também pode começar a percebê-la de outra maneira. Talvez ela nunca tenha parado para pensar: quando isso começou? O que estava acontecendo comigo naquele período? Isso acontece sempre ou somente em determinadas situações? Existe alguma coisa que piora ou melhora? A conversa pode favorecer essa organização. Por isso, participar de uma consulta não significa apenas responder perguntas. Também significa observar, recordar, explicar e participar da construção das informações sobre o próprio processo de cuidado. É importante fazer essa distinção. Não é conversar por conversar. Quando dizemos que uma boa conversa pode ser o primeiro passo do cuidado, não estamos dizendo que conversar substitui avaliação, diagnóstico, exames ou tratamentos quando eles são necessários. Também não significa que todos os problemas serão compreendidos apenas falando sobre eles. Existem situações que exigem investigação clínica, exames, avaliação médica ou acompanhamento de outros profissionais. A conversa tem outra função. Ela ajuda a organizar informações e compreender melhor o contexto. Dependendo da situação, justamente aquilo que aparece durante essa conversa pode mostrar que alguma investigação adicional é necessária. Portanto, escutar não significa deixar de investigar. Em muitos casos, escutar ajuda a perceber o que precisa ser investigado. Dentro do raciocínio homeopático, a individualização ocupa um lugar muito importante. Isso significa que conhecer apenas o nome de uma queixa pode não ser suficiente para compreender como aquela pessoa vivencia seu quadro. Por isso, durante uma consulta homeopática, podem surgir perguntas sobre aspectos que inicialmente parecem distantes do motivo principal da consulta. História, rotina, hábitos, sono, emoções, característica dos sintomas, mudanças percebidas ao longo do tempo, particularidades daquela pessoa. O projeto Muito Além da Queixa foi construído justamente para mostrar que diferentes informações podem contribuir para uma compreensão individualizada do caso. Isso não significa que toda informação tenha necessariamente o mesmo peso. Também não significa que tudo esteja relacionado a tudo. A função da conversa é permitir que as informações apareçam para que possam ser compreendidas com responsabilidade.
E talvez essa seja uma boa maneira de entender por que uma consulta homeopática pode ter perguntas que surpreende quem está passando por ela pela primeira vez. Não é simplesmente curiosidade. Existe uma tentativa de conhecer a pessoa que apresenta o sintoma e não apenas registrar o nome daquele sintoma. Pense em alguém que chega dizendo: tenho dor de cabeça. Poderíamos permanecer apenas nessa informação. Ou poderíamos começar a compreender melhor como é essa dor. Quando costuma aparecer? Há quanto tempo acontece? O que a pessoa percebe antes, durante e depois dessa dor? Existe alguma circunstância em que ela piora? Existe alguma coisa que parece aliviar? Já houve avaliação? Existem outros sintomas associados? Naturalmente, uma dor de cabeça pode exigir avaliação profissional e investigação apropriada, especialmente conforme suas características e evolução. Mas observe o princípio. A primeira frase abre a conversa. Ela não necessariamente encerra a compreensão. E isso vale para muitas outras situações. Estou cansado, estou ansiosa, meu estômago não está bem, tenho dores, não consigo dormir. Por trás de cada uma dessas frases existe uma história que ainda não conhecemos. Existe uma consequência importante dessa forma de compreender a consulta. A pessoa deixa de ocupar apenas o lugar de quem espera uma resposta pronta. Ela participa, conta, observa, traz informações, percebe mudanças, comunica o que aconteceu entre um atendimento e outro. Essa percepção pode tornar o acompanhamento mais rico de informações. E isso também nos ensina alguma coisa sobre cuidados. Cuidar não é apenas receber uma orientação, também é participar da compreensão do que estamos vivendo. Quando você procura atendimento, costuma falar apenas sobre aquilo que mais está incomodando. Você consegue lembrar quando determinada mudança começou. Existem detalhes sobre seu sintoma que você nunca contou porque imaginou que não fosse importante. Quando um profissional faz várias perguntas, você costuma compreender por que essas informações estão sendo investigadas. E talvez uma pergunta ainda mais interessante: você já saiu de uma boa conversa percebendo alguma coisa sobre si mesmo que nunca havia observado antes? Essas perguntas não servem para procurar culpa, servem para despertar observação. Você não precisa chegar com sua vida inteira organizada em uma pasta. Mas algumas atitudes simples podem ajudar. Antes da consulta, tente lembrar quando a queixa começou. Observe se houve mudanças importantes naquele período. Se determinados sintomas acontecem repetidamente, talvez seja útil anotar quando aparecem e o que você percebe junto deles. Se alguma informação parece estranha ou pequena demais, não é necessário decidir sozinha se ela é relevante. Você pode simplesmente contar e também pode perguntar. Uma boa consulta não precisa ser uma relação em que apenas um fala e o outro obedece.
Ela pode ser um espaço de troca de informações, esclarecimento e participação. Antes de procurar uma resposta, muitas vezes precisamos compreender melhor a pergunta que o corpo está apresentando. A queixa pode abrir a consulta. Uma boa conversa ajuda a revelar a história. Cuidar bem começa quando alguém encontra espaço para contar o que está vivendo. Talvez você tenha chegado a este vídeo imaginando que o primeiro passo de uma consulta fosse receber uma orientação. Hoje eu gostaria que você guardasse uma possibilidade diferente. Às vezes, o primeiro passo do cuidado pode ser uma boa conversa, não uma conversa vazia. Não conversar apenas para preencher tempo, mas uma conversa com propósito. Uma conversa que permita conhecer a queixa, sua história, suas características e a pessoa que está vivendo tudo aquilo. Porque a queixa é importante, mas existe uma pessoa inteira além dela. Princípio que orienta toda a proposta de muito além da queixa. Se esse estudo fez você lembrar de alguma experiência ou despertou alguma dúvida, conte nos comentários. Sua pergunta pode se transformar em um dos nossos próximos estudos. E se você quiser receber gratuitamente o PDF Muito Além da Queixa, conheça o atendimento homeopático, escreva "Eu quero" nos comentários. Ainda temos muito para compreender sobre escuta, individualidade, história e cuidado. Vamos continuar juntos nesta caminhada? Espero você no próximo vídeo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E até lá!